Olá, nossa querida audiência. Eu me chamo Cosme Leite, sou contador e um dos sócios da R Monteiro e vim aqui para ser o host do Pode Contar, o podcast da contabilidade R Monteiro. Já para início, eu quero convidar vocês a dar uma olhadinha no nosso blog, no site www.rmonteirocontábil.com.br. Lá a gente tem o blog que está sendo atualizado aí com muito carinho, com todas as informações e novidades para vocês. Não esquece de nos seguir nas nossas redes sociais, no @rmonteiro.contabilidade e para deixar o like nesse vídeo. Lembrando que todas essas informações estarão aqui na descrição desse vídeo. Para começar, o nosso Pode Contar é um projeto que a gente tem idealizado aí já faz um tempo. Eu trago eles que dividem a mesa retangular do Pode Contar, mas também a mesa das decisões estratégicas da R Monteiro, com o título Contabilizando Resultados no Brasil. Eu trago aqui para conversar com vocês Diane Nabeshima, Fabiana Verdolini e Luiz Monteiro. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Fiquei um pouco nervoso, mas vai ser assim mesmo. Muito obrigado por vocês terem aceitado. É um projeto que eu vou com certeza fazer com muito carinho. Espero que orgulhe vocês e que esse movimento faça sentido para a R Monteiro também. Para começar, então, eu queria me posicionar aqui e pedir para vocês se apresentarem, por favor. Pode começar de falar um pouquinho aí de você. Tá, eu sou a Diane Nabeshima, eu tô há 14 anos na R Monteiro. Eu cuido das diretorias tributária e BPO financeiro. Eu entrei na R Monteiro em 2010 e foi bem bacana, assim, porque eu já tive uma experiência, né, na área fiscal. Eu comecei essa experiência numa indústria de máquinas e ferramentas, depois fui para um escritório contábil em Ribeirão, e aí surgiu no vagas.com, me candidatei. Não era uma vaga que eu tinha total experiência, mas o bacana foi que eu tive essa oportunidade na R Monteiro, acabei entrando, né, fiquei super feliz, era em São Caetano, sempre estava acostumada a trabalhar em Ribeirão Pires, e foi transformador, tanto que eu tô até hoje, né, aqui. Aí essa é um pouquinho da minha trajetória aí. E você, Fabi? Conta pra gente aí. Bom, eu sou Fabiana Verdolini, comecei na área contábil já fazem 20 anos. Comecei na R Monteiro, foi minha primeira experiência na área. Entrei em 2004, me formei em 2003, em 2004 comecei a trabalhar na R Monteiro. Aí grandes mudanças nesses 20 anos, né? Entrei como auxiliar 1, hoje estou como sócia, diretora da área contábil, financeira e da controladoria interna. Legal. E aí, Luiz, e você? Eu fiquei um pouco assustado agora que a Fabi está há 20 anos, né, Monteiro? Eu não sabia que era tanto já. Não tinha feito essas contas. Entrega porque você já está um pouco mais, né? Mas vamos lá. Bom, eu sou o Luiz Monteiro, filho de Raimundo. Acho que o Raimundo a gente já vai explicar um pouquinho quem ele é também. Tem tudo a ver com o nome da nossa marca aí, né? Sou cofundador da R Monteiro, junto com o meu pai, né, o Raimundo. Isso fazem 25 anos, né? Caí na área um pouco por acaso, né? Meu pai sempre foi contador e as minhas memórias, assim, é que ele tinha um escritório de contabilidade cheio de papel, né? Máquina de escrever, calculadora na mesa, assim. Eu ia lá e tinha um monte de caixa de documentos. E aí, quando eu cheguei na época de escolher minha profissão, eu não queria nada daquilo, né? Porque parecia para mim uma coisa muito já antiquada, que não fazia muito sentido para o meu futuro, né? E aí eu resolvi fazer técnico em mecânica. Aí fui fazer técnico em mecânica, sempre sonhei lá em trabalhar na indústria, né? Chão de fábrica, aquelas coisas eu gostava bastante, máquinas, né? Mas daí no terceiro ano do colégio, meu pai falou para mim, vem para cá, vamos trabalhar junto comigo, eu tô precisando de ajuda. Os outros escritórios de contabilidade, eles se informatizaram e eu não sei mexer no computador, eu preciso de uma ajuda. E aí eu fui lá, ele comprou o primeiro computador, a gente começou a procedimentar as coisas, né, para colocar dentro do computador, parametrizar sistema. E aí tudo aquilo que ele fazia de uma forma muito manual, né, a gente começou a fazer de uma forma mais automatizada. Aí eu lembro que chegou no final do ano, assim, eu ia prestar vestibular, eu queria fazer engenharia mecânica, né? Aí eu decidi não prestar mais para engenharia. Eu falei, esse negócio aqui fez sentido para mim, né? Porque eu comecei a enxergar a contabilidade com outros olhos. Eu vi muito potencial, né, com a chegada da tecnologia, né? Tudo o quanto poderia ser utilizado ali de conhecimento, né, que meu pai tinha, que tinha dentro do escritório de contabilidade para ajudar os donos de empresa, né, a profissionalizarem também os seus negócios. Assim como a gente profissionalizou o nosso, a gente poderia ajudar os clientes também.
E aí foi assim que a gente decidiu constituir a empresa, né? Completamos 25 anos agora. Tive uma honra muito grande, né? De poder trabalhar lado a lado com meu pai, né? Muitos ensinamentos, um DNA que ficou muito marcado pelos valores que ele empregava ali, a gente conseguiu preservar até hoje. E me sinto muito honrado de completar 25 anos e numa parceria renovada, né? Junto com você, Cosme, você, Fabi, há 20 anos, né? A Dia, 14 anos, por aí, né? E a impressão que eu tenho, assim, é que a gente está só começando. Parabéns, Cosme, pela iniciativa. Esse projeto do Pode Contar, já fazem uns 5 anos que você já vem falando nisso, né? E hoje estamos aqui e eu estou muito, muito feliz de estar aqui. Legal. Não, acho que as coisas elas vão acontecer na hora que elas têm que acontecer. Eu quero pegar o seu gancho e eu quero direcionar a pergunta para vocês duas. Luiz, só completa para mim, quais são as áreas que você cuida hoje da R Monteiro? Bom, eu cuido principalmente hoje, né, da área estratégica, né, do planejamento estratégico que nós construímos juntos, né, a parte de sucesso do cliente. Então, quando o cliente entra, a gente tem um onboarding, né, e a gente cuida para que o cliente ele tenha uma experiência positiva ali. A área comercial também, né, no desenvolvimento de produtos, na apresentação das soluções para os clientes. Eu acho que é basicamente... Aí a área societária, né? Então a gente faz abertura de empresa, isso fica dentro do meu guarda-chuva de responsabilidades. Legal. E aí eu queria trazer a pergunta para vocês e perguntar como que a contabilidade chegou na vida de vocês. O Luiz teve essa influência aí do seu Raimundo, e aí, para quem não pegou, o R Monteiro é de Raimundo Monteiro. Em homenagem a ele, a gente carrega esse legado aí. E aí, como que foi, Di, para você? Como que a contabilidade apareceu na sua vida? Eu não tinha ideia de que ia aparecer, nunca tive a intenção de trabalhar assim na área. Eu comecei a minha primeira faculdade, eu tenho formação em administração de empresas e ciências contábeis. Quando eu fiz administração de empresas, sempre assim, os meus primeiros empregos eram trabalhos como recepcionista, né? Atendimento. Meu primeiro emprego foi no salão de beleza, eu tinha 17 anos. E aí eu resolvi fazer a faculdade de administração. E eu pensei, agora é hora de fazer um estágio, né? Para eu conhecer mais a área, ver no que se encaixa, porque a administração ela abrange muita coisa, né? Comercial, contabilidade, fala um pouco de direito. Claro que você tem que ser especializado em direito e fazer a faculdade correta, mas ela abrange muita coisa, marketing, vendas. E aí entrei no estágio que foi na Sanches Blanes, uma indústria de máquinas e ferramentas de Ribeirão. Entrei na área fiscal. Falei, gente, que é isso, né? Área fiscal. E eu me apaixonei, falei, gente, eu amei isso. E era CFOP, e era nota de papel na época, né? Eu tinha que ficar cuidando das remessas e retornos para conserto. E aí eu adorei aquilo. Só que depois teve uma época do estágio que eu mudei para a área de custos. E aí eu não gostei, gente. Não gostei. Eu falei, gente, eu me apaixonei por aquela área de fiscal mesmo, né? Que doideira. E eu comecei a procurar emprego, porque eu falei, não, eu preciso voltar para lá. E apareceu a oportunidade de entrar na Conteto, em Ribeirão Pires, né? Tive uma experiência de escritório de contabilidade que foi lá que eu consegui ver, né? Trabalhar em indústria e trabalhar em escritório de contabilidade, como são mundos diferentes. E a minha paixão foi pelo escritório contábil, a dinâmica, atender vários segmentos, né? Essa parte de legislação, de regimes tributários, foi aquilo que eu gostei. Fiquei 1 ano e pouco lá na Conteto, apareceu a vaga lá da R Monteiro, participei do processo seletivo, só que existia uma insegurança porque eu não era totalmente apta para aquela vaga, mas eu queria muito aquela vaga. E aí o Luiz, né, deu a oportunidade, entrei na R Monteiro, nossa, fiquei desacreditada, falei, não acredito que eu consegui entrar. E foi esse desafio aí. Entrei na contabilidade e nunca mais saí, mas eu sou mais voltada à área tributária, né? Impostos. E aí, nessa sua formação, você tinha feito a administração e depois você fez contábeis. Isso, aí na oportunidade que eu tive na R Monteiro, eu estava lá no cargo de gestão. E aí eu pensei, eu falei, preciso investir, né? Para fazer um curso de ciências contábeis. Aí corri atrás da USCS, né? Minha formação foi na USCS de São Caetano. Peguei o conteúdo programático da administração e consegui eliminar, entrei direto no 5º semestre, se eu não me engano. E aí me formei rapidinho em ciências contábeis, passei no CRC também. A gente até fez a primeira prova. Sim. Não passei por 1 ponto na primeira, fiquei mó triste, o Cosme passou. A gente fez na mesma faculdade a prova.
Era Aí- na UniABC em Santo André, que Era. ainda era UniABC, né? Acho que você sentou na minha frente. É, até. aí depois ela foi comprada acho, pelo grupo da Anhanguera Anhanguera. e agora eu não sei como que tá, mas É. foi. Aí, por um ponto, não passei, fiquei triste, mas eu falei, mas eu vou passar. Aí me dediquei mais, acabei passando na segunda prova aí. E aí foi isso. Teve um comentário seu que eu peguei num podcast que você participou, que você comentou que... Tem 2 comentários que eu queria que você falasse. O primeiro é que ou você ama ou odeia o fiscal, é basicamente isso. E tem uma outra coisa que você fala, que quem estuda ciências contábeis, dentro da faculdade não tem uma gama muito ampla do estudo do fiscal mesmo. E como que foi pra você, assim? Você já tinha uma experiência na área, né? Sim, acho que pra mim foi diferente, né? Porque eu acabei tendo uma experiência e depois eu fui fazer ciências contábeis, né? Então eu já estava lá dentro do fiscal. E quando eu falo que você ou ama ou você odeia, é porque é muito complexo, né? Legislação que muda todos os dias, parte estadual, cada um com seu estado, sua regra, vários impostos, né? O NCM, que você tem que pesquisar para ver qual é a tributação. É bem difícil mesmo, né? Parte municipal também. Então, você tem que amar aquilo, né? Você tem que sentir uma paixão, porque você tem que ser uma pessoa interessada, você tem que estar por dentro da legislação, tem que ler, né? Isso aí é mandatório para você estar na área. E também para você ter esses conhecimentos dos regimes tributários, né? Tem 3 aí, né, que a gente trabalha. Então, para mim, tem que ter um amor aí, porque quem tá de fora e não tá acostumado com a área fiscal é muito fácil de falar, nossa, eu odeio imposto, nossa, nem quero entender sobre isso, né? Só vou pagar aqui essa guia, mas não tem, né, aquela curiosidade. E isso que eu falei de amar e odiar. E da área da faculdade de ciências contábeis, realmente, você não tem nada de fiscal, nada. Então, você vai lá, faz ciências contábeis, você vai mais para ver a parte da contabilidade mesmo, balancete, DRE, né, os razonetes. Mas de fiscal é na prática. É a oportunidade que você tem de talvez entrar, né, numa indústria, numa empresa ou um escritório de contabilidade e vivenciar aquilo. É isso aí. Já que a gente tá falando de ciências contábeis, Fábio, eu queria que você falasse um pouco pra gente como que a contabilidade entrou na sua vida. Bom, eu trabalhava na área financeira. Aí, na hora de fazer o colegial, eu não queria fazer um colegial básico, eu queria já ver algo que me levasse para uma carreira, para eu ver o que eu gostava ou não. Tinha 3 opções: básico, magistério ou contabilidade. Eliminei o básico e o magistério, sobrou a contabilidade. Eu fui fazer o colegial de contabilidade e gostei muito daquilo, porque quem olha a contabilidade fala, você gosta de contar, de soma, de matemática, você faz. Mas não era, eu não gostava de matemática, mas gostava menos do magistério. Aí eu falei, então vai para contabilidade. E não tinha nada de matemática, né? De matemática é somar, dividir, multiplicar. O resto não tem. É mais uma análise mesmo. E aí, quando eu terminei o colegial, eu vi que eu gostava daquilo e fui fazer a faculdade. Aí, eu me apaixonei mais ainda, que na faculdade é mais ampla, entra mais a fundo nos assuntos. Saí da faculdade, fui fazer entrevista na R. Monteiro, toda capenga, tinha acabado de me queimar toda, estava com a mão enfaixada, pé enfaixado, e o Luiz, mais louco do que eu, me contratou, né? Eu lembro de Daquele você, jeito. você chegou enfaixada. Toda enfaixada. Só tinha uma bota que entrava no pé enfaixado, não podia usar outro sapato, e ele me contratou e eu tô aí até hoje. É isso aí. Muito legal saber dessa história. Eu não sabia dessa história do queimado, não. Deixa eu só fazer um comentário sobre ciências contábeis, né, que você falou, né? Tem muita gente que acaba escolhendo ciências contábeis porque fala assim, porque eu gosto de Matemática. exatas, né? Eu gosto de matemática e tal. Só que ciências contábeis é uma ciência social, ela não é uma ciência exata, né? E então tem muita gente que acaba fazendo uma escolha meio que no escuro, né? Por isso que tem tanta desistência no primeiro ano, né? Exatamente. A própria faculdade já é um processo seletivo, né? Quem chega no final é porque realmente se identificou, né? E, Luísa, elas comentaram um pouco sobre, mas eu queria que você se aprofundasse um pouquinho mais nessa história, que você comentou que teve a inspiração do seu pai e que você via que o processo poderia ser mudado com tecnologia. Mas como foi para o menino Luiz lá daqueles anos atrás, que tinha vontade de entrar na indústria, fazer essa migração e entender que a contabilidade era o que seria bom aí para sua vida? Bom, resgatando lá minha memória mais antiga, assim, né, do meu pai trabalhando, eu lembro dele trabalhando com umas máquinas de bobina, assim, né? A Diane gostava dessas máquinas. Né? E aí ele pegava, era um processo muito artesanal mesmo, assim, né? Manual. Aí ele pegava, fazia as contas, assim, ele tinha umas fichinhas, assim, que eram 3 vias, uma de cada cor, chamava ficha tríplice. E aí ele digitava o lançamento contábil
a máquina com carbono, né? E aí depois saía ali no final, ele dividia e cortava, e aí fazia uns bloquinhos assim, coloridinhos assim, e ele tinha que somar, depois somava o outro, depois somava o outro. Se batesse é porque a conta estava certa, se não batesse ele tinha que refazer. E aí ele chegava no valor final da conta ali, né? Então tem tanto de saldo aquela conta. E aí depois ele montava o balanço artesanalmente, ativo, passivo, demonstração de resultado, e digitava aquilo na máquina. Só que aí depois ele tinha que passar isso para o livro diário. Hoje a gente faz isso tudo tecnologicamente, né? A gente manda um arquivo, né, para a Receita Federal hoje, né? E aí ele tinha que fazer isso, passar para o livro diário. Aí como é que ele fazia? Ele tinha umas folhas assim feitas de gelatina. Gelatina mesmo, assim, parece aquelas que a gente comia. E aí ele punha a folha ali, pegava uma esponja molhada, passava ali. Aí aquele número que estava na sulfite, ele passava para gelatina. Aí depois pegava aquilo lá e punha no livro. Aí pegava a esponja molhada, passava atrás, e aí tirava. E aí estava lá o balanço. Aí ele assinava e mandava registrar na junta comercial. Mandava registrar não, ele pegava o livro, ia lá, pessoalmente. pegava a assinatura lá do presidente da empresa, do diretor e tal. E depois ele ia lá e guardava. Tanto que até hoje muita gente chama a nossa profissão de guarda-livros, né? Porque era responsabilidade do contador guardar os livros. Né? E quando eu era criança, eu ajudava ele, né? Pegava a esponja molhada, né? Então, Mas aí se errasse, assim, alguma coisa, o que você fazia? começa de novo, né? Legal, hein? Imagina um contrato social, né? Que hoje a gente faz com inteligência artificial, né? Sim. A gente vai lá e fala, quero mudar isso, quero mudar aquilo. A inteligência artificial já nos ajuda muito, né? Depois a gente só vai conferir, etc. Mas a gente faz hoje uma alteração de contrato social, né, em minutos, assim, né? Ele tinha que digitar o contrato inteiro, né? Depois mandava as minutas para os sócios. Isso sócios digitado, era digitado onde? a máquina de escrever, com carbono e tal. E aí depois os sócios olhavam e de repente falavam, ou o advogado, né? Falava assim, então eu acho que essa cláusula aqui a gente precisa melhorar nisso, nisso e nisso. Aí ela digitava tudo de novo. Depois coletava assinatura, ia para a junta comercial. Aí se desse sorte, passava sem exigência, senão tinha que Porque fazer se desse, tudo tinha de que novo. fazer tudo de novo. E aí, nesse mundo que você viu uma oportunidade da contabilidade te chamar aí de propósito. Então, aí eu não pensava nisso como um futuro, assim, né? Pensava em questões mais tecnológicas, indústria de transformação, enfim. Aí eu fui fazer cursinho, depois que eu saí do colégio técnico. E aí no cursinho eu tive uma visão um pouco melhor de profissões. Porque lá eles mostravam, né? Eles chamavam profissionais do mercado e tal. E eu lembro que foi uma pessoa falar sobre ciências contábeis, que ele trabalhava numa área financeira, e começou a falar de todo o potencial da área de ciências contábeis, né? De atuação na área financeira, na área de recursos humanos também. Tem muito profissional da área de contabilidade que acaba trabalhando no departamento pessoal e tal. Eu falei, caramba, tem um monte de oportunidade aí, né? E aí eu comecei a olhar com outros olhos. Mas daí quando eu fui trabalhar com meu pai, a gente começou a colocar... Então, como eu vi o processo artesanal, e aí eu vi a transformação, né? Então a gente ia lá, implantava um sistema, parametrizava o sistema, me interessei muito por aquilo, pelo tema, né? E aí a gente começava a rodar aquilo numa velocidade muito melhor, né? Com muito menos erro e tal. E eu falava, caraca, esse negócio tem potencial, né? Então, meu pai, na época, eu tinha umas fichinhas, assim, para cada cliente, assim, né? Que ele deixava anotado qual era o valor do honorário e tal. Aí eu lembro que ele tinha 8 fichinhas. Então, ele tinha 8 clientes, que pagavam honorários mais caros, mas eram 8 clientes. Eu falava, caramba, se esses 8... E ele passava o mês inteiro trabalhando com os 8 clientes, né? Porque começava apurando os impostos. Depois fazia a folha de pagamento. Depois fazia a contabilidade. Aí começava um mês de novo. E aí eu falei, se a gente conseguir fazer isso para todos os clientes, vai sobrar muito tempo, né? E foi o que aconteceu, né? A folha de pagamento começou a ser uma repetição, né? Então você muda só os eventos, mas você não tem que ficar fazendo de novo, né? Assim como na área tributária, assim como na área contábil, e foi isso que aconteceu, né? A gente começou a fazer muito mais com muito menos tempo. Aí eu falei, nossa, com tecnologia, a gente vai poder ter 100 clientes, né? Hoje a gente tem 450, eu acho, um pouco mais. Um pouco mais, é. E aí eu falei, não, é isso aqui que eu quero, gostei, negócio de tecnologia, é uma profissão que está se atualizando, né, tecnologia, vou fazer isso aqui. E aí escolheu e foi. E aí foi uma escolha muito acertada, né, porque assim, primeiro que trabalhar com meu pai foi uma honra muito grande para mim, né, eu sempre tive muita admiração pelo meu pai, né, eticamente, né, a pessoa que ele era, enfim.
E tá do lado dele, né, trabalhando, assim, foi uma coisa muito boa, muito positiva para mim, assim, né? E as coisas foram dando certo, né? Foram acontecendo. E aí uma escolha que eu nunca me arrependi, assim. Muito legal. Isso aí. Legal contar essas histórias aí. Agora eu vou fazer pro pessoal que tá aí nos assistindo, como cada um aqui tem uma área de responsabilidade, as perguntas serão mais direcionadas, mas fiquem à vontade para contribuir com o que vocês entenderem ser oportuno. Eu tô em casa lá e falo assim, aí mais direcionada para você, Luiz. Eu tô em casa e falo, eu quero empreender. O que eu posso fazer a partir disso, assim, a partir de uma ideia? Bom, vamos lá. Falando até um pouquinho da nossa experiência, né? Lembrando ainda mais uma vez do seu Raimundo. Quando eu decidi, né, trabalhar com ele, a gente constituir empresa e tal, ele falou assim, deu um gás, assim, né? Tecnologia, as coisas começaram a fazer. Aí ele veio com uma ideia, assim, que foi a melhor campanha de marketing que a gente já teve. Ele mandou fazer uma faixa, assim, escrito abertura de empresa. E aí ele colocou na frente lá que a gente tinha um sobrado, né, o escritório de contabilidade. A gente nunca teve tanta procura para o cliente. A gente nem sabia o que era lead, mas nunca veio tanto lead, né? Não se usava esse termo na época, provavelmente, né? Não sei. E aí a pessoa pegava o telefone na faixa assim e ligava, oi, tudo bem? Tudo bem, eu vi a faixa aqui, eu preciso de um CNPJ. Aí a gente já naquela época falava assim, não, peraí, calma, né? O que você precisa, né? Para que é o seu CNPJ? E até hoje ainda existe muito isso. Não, eu estou prestando um serviço e tal, só que eles só pagam se tiver um CNPJ, né? Só que a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Porque antes de abrir um CNPJ, a gente precisa planejar, né? CNPJ é um filho que você está pondo no mundo aí, né? Você vai ter que cuidar dele até o encerramento dele. Então, a primeira coisa que a gente aconselha o empreendedor é, primeiro, define muito bem qual vai ser o seu objeto social. O que é o objeto social? É a sua atividade, né? Qual que vai ser a sua atividade que você vai prestar serviço, vai comercializar, vai transformar. Então, a gente começa entendendo o que ele vai fazer, porque dependendo da escolha, pode sair para caminhos diferentes, né? Então, uma vez que a gente definiu o CNPJ, e a sociedade, você vai ter sócio? Como é que vai ser a remuneração? Qual que vai ser a participação? É meio a meio, né? E se der um impasse, como é que fica a decisão? Então, o primeiro ponto é pensar no contrato social. Quais são as minhas responsabilidades, quais são as minhas obrigações, os meus direitos, né? E das pessoas que estão entrando comigo nesse empreendimento. Então, esse é o primeiro ponto. Dependendo da situação, a gente sugere que ele faça até um acordo de acionistas, né? Para poder detalhar mais, além daquilo que está no contrato social. Uma vez isso definido, aí a gente começa a seguir. Primeiro, o planejamento tributário, né? Então, quais os códigos de atividade que ele vai colocar, que são os famosos KNAIs, né? Então, dependendo do KNAI ou do código de atividade, você pode ser tributado de uma forma ou de outra. Você pode ter uma necessidade de uma licença ou de outra. E aí, no final, a pessoa pode até chegar à conclusão seguinte: não, a última coisa que eu quero é um CNPJ, porque eu não vou conseguir ter o preço que eu preciso para chegar no mercado que eu quero. Então, esse pré-abertura de empresa ele é muito importante, né? E o contador tem muito conhecimento, né, para poder ajudar o empresário nisso. Então, o lance é o seguinte, que eu falo pro pessoal: controla um pouquinho a ansiedade de abrir empresa, vamos planejar. Eu brinco assim muito, vamos gastar mais tempo afiando o machado e depois a gente derruba a árvore. Porque depois que você constitui a empresa, é mais complicado de voltar atrás, né? Então, alguns cuidados. Pesquisa de nome, saber se já tem marca registrada, se na junta comercial já tem aquela razão social. Então, são todos os cuidados que a gente tem que ter antes. Qual vai ser a tributação? Eu posso optar pelo simples com essa atividade? E se eu posso, vale a pena eu optar pelo simples? Né, tributário? Exato. E aí, uma vez que você constituiu, que você fez este escopo, entendeu a viabilidade, aí sim, aí a gente registra. Aí, basicamente, registra na junta comercial, CNPJ, que é na Receita Federal, inscrição estadual, inscrição municipal, vara de funcionamento. Cuidado com o local também, né? Estava esquecendo de falar. Às vezes tem algumas atividades que você não pode pôr naquela zona, né? Tem que olhar para a lei de zoneamento. Enfim, o contador, às vezes, ele tem que ser meio chato, e por isso que a gente acaba tendo essa visão, né? Mas é no sentido de evitar problemas maiores, né? Então, a gente tem a oportunidade e a possibilidade de enxergar lá na frente, porque a gente conhece o processo.
Sim. E o empreendedor, às vezes, não, né? E eu entendo, né? Que o empreendedor tem aquela ansiedade de, pô, tô com uma puta ideia, tô com gás, quero empreender, quero atingir mercados, quero crescer. E é isso que ele tem que fazer mesmo. Mas é por isso que é importante ter um contador do lado. Porque é o contador que vai falar, beleza, vamos junto, mas vamos tomar cuidado com isso, vamos tomar cuidado com aquilo. E aí ele consegue crescer de uma forma mais sustentável, né? Com responsabilidade. E aí sim atingir a prosperidade que ele precisa, né? Com esses cuidados. O contador é chato? É chato, mas ele é importante. Eu ia comentar que quando às vezes a pessoa deslumbra, tem uma ideia e tal, e ela fica muito naquilo de, eu vou fazer acontecer, e esse registro formal ele é extremamente importante. E uma das questões que eu ia perguntar era se quando a pessoa tem essa ideia, ela já tem que pensar no regime tributário. E aí você acabou dizendo que sim, você tem alguma coisa para considerar em relação no processo de abertura, por exemplo. Sim, tem que analisar. Até o Luiz comentou, né? Posso optar pelo simples, mas será que é o mais vantajoso? Tem que fazer um estudo tributário, né? Passar informação. Qual vai ser o faturamento da empresa? Porque se for acima de 4.800.000, já não pode optar pelo simples. Se for acima de 78 milhões, já não pode ser lucro presumido, tem que ser pelo real. Então, tem várias regras, né? Hoje a gente tem o Simples Nacional, que ele é composto por 5 anexos, 3 deles é de serviço e tem o de comércio e de indústria. A gente tem o lucro presumido, que tem os impostos separadinhos, diferente do Simples Nacional. O Simples Nacional, ele unifica, né, os impostos. No lucro presumido tem o PIS, COFINS, RPJ, CS, tudo separado. E tem o lucro real também, né? A diferença do lucro real e do lucro presumido é o regime da cumulatividade. No PIS e COFINS, no lucro presumido, a gente não pode tomar crédito. Já no lucro real, a gente tem direito ao crédito, né? Em algumas ocasiões, de acordo com a legislação. Então, tudo isso leva em consideração quando a pessoa quer abrir um CNPJ. Ela tem que levar, né, todos esses itens. E aí, fazendo estudo tributário, planejamento, a gente consegue mostrar para esse futuro cliente qual seria o mais vantajoso. Porque, às vezes, por exemplo, um médico que abre um CNPJ, é uma atividade regulamentada. A gente sabe que dentro, se ele optar pelo Simples Nacional, ele pode cair em 2 anexos, que é o anexo 3 e o anexo 5. E isso tudo vai envolver a parte do Prolabore, né? Porque se você tem um Prolabore que corresponde a 28% do seu faturamento, você pode cair no anexo 3, que é uma alíquota bacana. Ela começa com 6%. Se for abaixo de 28%, você cai no anexo 5, que já começa com mais de 15%. Então, será que não é melhor o lucro presumido nesse caso? Então, a gente tem que fazer, sim, esse estudo tributário. É muito importante. Muito legal. Quais são as principais dificuldades, assim, que vocês enxergam? Vou abrir a pergunta, mas fiquem à vontade, que os empreendedores costumam enfrentar no momento de abertura da empresa. Ele fala, eu quero abrir, e aí eu tenho a ideia, fiz um planejamento, e aí, independente do regime tributário, quais são as principais dificuldades que vocês enxergam que eles têm, assim, eu tô com meu CNPJ, vou começar a empreender agora, e quais os problemas, assim, que ele tende a enfrentar e que é importante ele ter um cuidado especial? Olha, no mapa de dores, né, de quem quer começar a empreender, eu colocaria assim como número 1, a aversão à burocracia. Né? Mas eu só quero empreender, eu só preciso de um CNPJ, me abre do jeito mais simplesinho que tiver aí, que eu preciso empreender e rápido, por favor. Né? Então, essa falta de consciência, muitas vezes, do processo. Né? E olha que já melhorou muito, né? Acabei de falar como é que a gente fazia as coisas na época do seu Raimundo, né? Então, hoje é muito mais simples, é muito mais rápido. Hoje a gente consegue abrir empresa aí em umas 2 semanas, assim, a pessoa começa a operar. Mesmo fazendo o planejamento, tomando todos esses cuidados que a gente comentou, porque a gente tem processos já definidos, então a gente consegue fazer isso com segurança. Mas ainda assim, o empresário ele não espera, né? Ter que fazer isso tudo, né? Então, tem que fazer um contrato social, tenho que pensar nisso, tenho que definir a questão tributária. Não, mas espera aí, como é que eu vou formar o meu preço, então, se eu tenho essa tributação? Então, aí entra, depois dessa primeira dor, né, que a aversão à burocracia, entra essa questão de dificuldade com os tributos, né? Então, entender a tributária não é fácil, né? Então, mesmo para o contador é difícil, né? Você vê a Diane falando assim, ou você ama ou você odeia, né? A maior parte das pessoas odeia. A grande maioria das pessoas odeia. O empreendedor odeia mais ainda, né?
Então, além de querer empreender todo o esforço que ele tem, ele ainda tem que lidar com o tributo, né? Então, eu acho que a segunda dor, assim, que eu enxergo é essa questão tributária, né? Ah, tá, você falou que eu tenho que operar no Simples, mas o Simples, então, é simples, né? Não, é complexo pra caramba, né? Porque você tem 5 anexos, né? Anexo 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mas o anexo 5 é ruim, mas eu posso ser tributado no 3 se eu tiver um fator R acima de 28%. Ah, beleza, tranquilo, tá fácil. Não, mas o que é fator R, né? Eu tenho que ter uma folha de pagamento maior do que 28% da minha receita, né? Pô, mas não era simples? Um dia talvez já tenha sido, né? Acho que na hora que a pessoa foi legislar e falou, vou fazer um negócio simples, assim, mas não é simples, é complexo. E calma que pode piorar com a reforma tributária, né? Olha, a reforma tributária é um outro capítulo, né? Mas assim, tudo vai mudar, né? Sim. Então, tudo da forma como a gente enxerga hoje vai mudar. E é importante a gente tomar cuidado com isso, né? Quem hoje é prestador de serviço, quem é atividade de meio principalmente, né? As indústrias, de uma forma geral, elas tendem a ter uma vantagem, mas isso é um outro assunto, né? Que senão a gente não... É um assunto que não tem fim. Terceiro ponto de dor, acho que é a questão de gestão mesmo, né? Acho que a gente não tem uma cultura de aprender a empreender, aprender a lidar com dinheiro, né? Não faz parte da nossa formação, né? Então, terminei o mês, e aí, o que eu faço, né? Para analisar meus números. Vamos ver o que a gente registrou. Mas a gente nem registrou nada, sabe? Então, o empreendedor, ele precisa começar a ter um sistema de registro, ter uma área financeira estruturada, né? E aí, erro comum, né? Tenho que pôr uma pessoa da minha confiança. Aí ele vai lá e chama a sobrinha dele que estuda marketing, sabe? Porque confia nela, né? Mas ela não tem conhecimento, né? E aí chega no final do mês e não consegue analisar nada, né? Não tem registro. Então, essa questão de... Aí faz aquela gestão por extrato bancário, sabe? Tem dinheiro no banco, oba, vamos distribuir lucro, né? E aí nem sempre o saldo bancário é lucro, né? Então, acho que olhar para as finanças de uma forma geral, existe essa dificuldade. Se eu puder falar mais um e último, além de ter outros, né? Mas é lidar com as relações mesmo de pessoas, né? Então, questões societárias, né? Muitas vezes começa a empreender sem os cuidados de deixar as coisas bem claras, bem formalizadas. Aí depois vai contratar funcionário, né? Mas o que eu tenho que fazer? Tem que olhar para a convenção coletiva, saber que direitos que tem, o que está na CLT, né? Se tem que começar a lidar e ter uma relação com o sindicato, né? E, de uma forma geral, o empreendedor ele não tem muita paciência para isso, assim, né? E eu entendo, porque tem muita coisa, muita frente para olhar mesmo, né? Mas eu citaria essas 4 primeiras principais dores, assim. Eu acho que uma dor também, acho não, certeza, é a falta de parâmetro de um sistema. Porque ele não tem conhecimento sobre parâmetro, ainda mais na parte tributária. Ele só quer saber de vender. E aí, quando ele vai lá vender o produto, não dá, porque está sem parâmetro o sistema. Então, acho que isso é uma dor, né? Que precisa ter uma pessoa capacitada, contar com a contabilidade para dar um apoio, ou até o sistema de gestão ter, né, um pessoal para treinamento. Então, vale investir em sistema de gestão. E até o Luiz tinha comentado sobre essa parte financeira, né? Às vezes vai contratar uma pessoa da família, mas nem sempre tem braço, né? Não tem como investir para contratar uma pessoa. E aí perde o controle financeiro, aí vai mandar para a contabilidade o extrato, mas não tem registro. Aí você fala, então, extrato, mas precisa de registro, né? Qual é esse pagamento? Entrou da onde? É bem complicado essa parte de não ter o poder de investir, né? Para contratar e ter uma equipe, né? Que dê um suporte, porque o empreendedor ele vai querer vender o serviço, o produto dele, né? Ele não quer ficar focado nessa parte mais burocrática, né? De enviar os dados para a contabilidade. Legal. E aí eu abri minha empresa em 2 semanas, que você comentou, por exemplo, aí considerando que as variáveis foram todas positivas, a gente tem umas questões importantes para levar em consideração quando a gente abre, por exemplo, indústria, que aí tem outras licenças, a questão do Estado também é importante para essas confirmações e prazos, mas, por exemplo, a pessoa abriu o CNPJ... E aí, o que vocês têm de conselho, assim? Você comentou sobre a questão de investir em tecnologia. Seria uma dica, então, que você teria para dar para quem está começando agora? Ainda que não consiga colocar um sistema. Hoje a gente tem muitas frentes de sistemas que talvez sejam mais em conta e que vale a pena o investimento. Aí, o que vocês diriam para essas pessoas que estão com o CNPJ e falam assim, e agora? A partir daqui, o que eu tenho que fazer?
tem muito sistema que é gratuito também, né? E a gente conhece lá na R Monteiro, a gente acaba indicando até porque a gente consegue dar um suporte. Porque é muito importante, né, esse relacionamento com o empreendedor que está começando. Ele é leigo de tudo, né? E ele quer se sentir seguro, ter o apoio. Então, a gente indica sempre um sistema de gestão, se possível, porque a gente consegue ajudar ele, né? Até orientar no controle financeiro, para poder fazer a apuração de impostos, entregar os relatórios contábeis. Acho que é legal ter esse investimento. De imediato, talvez não ter um investimento numa mão de obra, mas planejar, né, para ter futuramente. Acho que é legal para ele conseguir focar no negócio dele, se não numa mão de obra, no BPO financeiro, que a gente pode falar mais um pouquinho sobre BPO financeiro. Acho que isso é essencial. Acho que sim. Eu acho que o empreendedor, ele tem que ter por característica entender que ele corre riscos, né? Tem que gostar de risco. Risco calculado, mas porque você abriu um negócio, você está assumindo riscos, né? E eu acho que é o papel do gestor, né, do dono de empresa, do empreendedor, é você ter o tempo todo esse desafio de ir mitigando o risco, né, e maximizando as oportunidades, né? Então, quando ele abriu uma empresa, ele já assumiu que vai correr riscos, né? E como é que ele mitiga esses riscos? Primeiro, tendo essa consciência, tem que ter consciência tributária. Empreendedor que você estiver me ouvindo aqui, desculpa falar isso, mas querendo ou não, temos que falar de tributos. Isso aí. Porque ele precisa entender, né? Eu vou vender um produto por quanto, um serviço, etc. E quanto que vai ficar, né? Quanto é que vai ser minha margem bruta, depois minha margem líquida, né? Minimamente ele tem que saber formar o preço dele. Tem que entender qual que é o custo do produto, né? O que é aquele que é variável. Quanto que vai sobrar de margem de contribuição daquele produto para ele poder pagar as demais despesas fixas dele, os custos fixos, né? Para depois sim ele poder entender o lucro. Se ele não conseguir enxergar isso, é um tiro no escuro, ele não mitiga risco, ele precisa ter essa consciência, né? E o primeiro ponto é você ter uma consciência tributária. Segundo ponto é você ter uma noção dos seus custos e tal. E como é que a gente faz isso? Primeiro ponto é você registrar tudo que entra e tudo que sai, né? Centavo a centavo. Tem que ter registro. E aí a Di já deu a dica aqui, né? Primeiro ponto, já entenda um software. Hoje tem soluções muito baratas. Eu lembro que há uns 15 anos atrás ou 20 anos atrás era uma obsessão minha que os nossos clientes tivessem um sistema de tecnologia e tal, mas era muito caro, né? Então tinham empresas de mercado aí, né? Que estão aí até hoje, acho que TOTOS, que comprou a Microsiga, na época a gente falava muito de Microsiga, mas era muito sofisticado. Pequeno empreendedor. Ele não conseguia simplesmente implantar aqui, assim, porque ia gastar uma bala para implantar, depois uma bala para customizar, depois treinar a equipe, né? Então não era viável, infelizmente. Mas a tecnologia trouxe essa possibilidade. Hoje você vai começar a empreender, a gente tem soluções lá, inclusive parcerias, que a gente coloca um sistema gratuito para ele começar. Então já dá para fazer registro financeiro e tudo mais. Ah, mas eu não tenho tempo, não tenho equipe, formar equipe é caro. Terceiriza, né? Então, hoje está crescendo muito a oferta de serviços de terceirização dos processos financeiros, né? Lá na R Monteiro a gente tem isso também. Então, o cliente, ele simplesmente contrata, não precisa nem comprar o software, né? Porque a gente já tem o software. E a gente consegue fazer o registro. Por quê? Minimamente, no final do mês, ele vai poder olhar o que entrou, o que saiu, vai conseguir projetar. Ele falou assim, se nesse mês a gente errou nisso, empreendedores erram. E é importante errar. Faz parte do jogo, exatamente, porque a gente erra e aprende, é isso aí. Isso. Então, assim, vamos errar rápido para aprender rápido. Vamos consertar para o próximo mês. Mas como é que você vai fazer isso sem comparação, sem número? Aí você projeta, né? Então no mês que vem vamos melhorar isso. Passou outro mês, olha a mágica, né? Temos um mês de comparação. O que a gente melhorou e o que a gente não melhorou? E por que a gente não melhorou? Por que esse impacto tributário está maior do que a gente projetou? Por que a gente gastou mais com folha de pagamento? Então, esse é o primeiro passo, né? A partir daí, aí você consegue evoluir para indicadores, né? Aí a gente começa a colocar alguns indicadores de gestão, né? Índice de liquidez, por exemplo, né? Quanto que você tem que ter, né, de caixa, de disponibilidade ali para os seus compromissos, né? E aí você vai profissionalizando o negócio, né? Então, minha dica número 1 é isso, né? Planeje a abertura, entenda de impostos, tenha um sistema financeiro. E começa mesmo que
com dificuldade fazendo um fluxo de caixa, né? Para o meu negócio valer a pena, quanto que eu tenho que faturar? Quanto que eu posso gastar? Quanto que eu quero de lucro para os meus sócios ficarem satisfeitos, né? Esse é o mínimo, né? A partir daí a gente consegue fazer as comparações e aí a gente joga o jogo. Vamos errando, vamos aprendendo, vamos melhorando. Você falou de complexidade, né? E a gente tem diversas, né? E a complexidade legislativa hoje no Brasil é um ponto... Eu não sei se desanima, se afasta, ou se os empreendedores, eles temem saber mais sobre. Mas na visão de vocês entendem, aí pode ser direcionado para que essa complexidade legislativa, ela também impacta na criação de empresas ou no desenvolvimento do empresário como um todo? Ah, com certeza, né? Ela assusta, né? A legislação do Brasil, ela é super ampla, complexa, interpretativa também. Para nós que trabalhamos, né, na área tributária, como eu disse, é interpretativa. Imagine para alguém que não está nesse dia a dia, né? E o que o Luiz falou, às vezes tem gente que nem quer entender dessa parte e é importante você saber o quanto você está pagando de imposto para você também poder precificar seus produtos, serviços, mas isso o afasta, né? Às vezes a pessoa não tem conhecimento e só de pensar de como é tão alta essa carga tributária, que possa ser, né, tão alta a carga tributária, a pessoa acaba desistindo, né, de abrir um CNPJ, de empreender e ficar na informalidade, às vezes. Com certeza assusta. Ela traz grande dificuldade, principalmente na formação de preço, né? Então, no início, se você formar um preço incorreto, vai trazer um prejuízo muito grande para a empresa. Então, é muito importante entender a carga tributária para ter a formação de preço correta. E tá, até para a empresa não quebrar lá na frente, né? Ela entendendo o imposto que ela paga, né? A obrigação dela, ela consegue se planejar, né? No fluxo de caixa, o Luiz falou que é muito importante. Conseguir se planejar para entender o poder dela, né? De fazer esses pagamentos, estar em dia com a receita. E aí, lutar para que a empresa não quebre, né? Porque o índice de empresas que quebram aqui no Brasil, ele é grande, por causa da complexidade tributária. E essa versão que você falou da legislação, né? Só queria ilustrar, né? Hoje quando a gente liga para o cliente, né? Tem que tomar algum cuidado, né? Porque quando você liga para o cliente, fala assim, meu Deus, meu contador me ligou, o que está acontecendo, né? Às vezes a gente está ligando realmente para não dar boas notícias, né? Ou para falar algo vai mudar, né? Então agora a gente está tendo que fazer esse trabalho. Aqui em 2025 vai ser o ano de a gente avisar para os clientes que tudo que a gente entendia de reforma tributária está indo para o chão e a gente vai ter que aprender tudo de novo, né? Uhum. E aí tem cliente que fala para mim o seguinte, a próxima vez me manda um WhatsApp, já adianta o assunto, porque se você me liga, já me dá um ataque cardíaco. É verdade. Di, hoje você também está à frente do BPO Financeiro, você comentou um pouco sobre isso, eu queria que você explicasse para a gente o que é esse produto. A gente está há 5 anos na Rimonteiro, com o BPO Financeiro. A gente resolveu investir nesse novo produto lá atrás. No começo, a gente usou a empresa até a Neoturismo, que é a empresa da esposa do Luiz, né, da Tari. Então, ela serviu como piloto para nós e foi super importante, né, ter esse apoio dela. E foi aí que foi crescer no BPO Financeiro. Hoje, a gente tem uma equipe, né, de assistentes, auxiliares. A gente tem mais ou menos 20 clientes no BPO Financeiro, mas a gente tem essa vontade de crescer essa receita e divulgar mais esse serviço. E o que é o BPO Financeiro? É a terceirização do financeiro do nosso cliente. A gente já ofereceu o BPO Financeiro para empresas que não eram nossas clientes e acabaram tornando nossas clientes, né? Mas a maioria de clientes já da Rimonteiro. Então, a gente terceiriza contas a pagar, contas a receber, faturamento, conciliação bancária. No final do mês, para alguns, a gente tem alguns pacotes, né? Então, para alguns, a gente tem uma reunião mensal, apresenta fluxo de caixa, apresenta também os relatórios contábeis, dashboard, DRE, balancete, tem uma apresentação. E tem aqueles clientes que tem um outro tipo de pacote que a gente manda o fluxo de caixa. Então, para aqueles clientes, né, que às vezes não tem tempo de treinar uma pessoa para ensinar o financeiro, contrata o BPO Financeiro da Rimonteiro, a gente faz toda essa parte, né? Porque ele economiza, é bem melhor você contratar um BPO financeiro a partir de uns R$2.000 do que você contratar uma pessoa, porque você vai investir em treinamento, tem os encargos, tem salário, a pessoa vai ter férias. No BPO financeiro a gente fica full time,
né? A pessoa pode ficar doente também, então a gente tem uma equipe que vai atender esse cliente. E o BPO financeiro, mais ou menos, é isso aí, resumindo. Não era um tabu, pelo menos na minha visão, que as pessoas... por exemplo, hoje a gente lida com a contabilidade, que já tem um monte de informação sensível do cliente, né? Faturamento, os pagamentos e recebimentos, enfim. Mas é muito diferente hoje você pensar que essa operação financeira, que antes era uma coisa que às vezes o empreendedor não conta para o melhor amigo, para a esposa, ou para o marido, enfim. E aí, de repente, terceirizar era um tabu, mas a gente tem percebido uma necessidade muito grande disso. Como que você acha que tem acontecido esse movimento, assim? Por que antes a pessoa tinha essa aversão e agora, de repente, ela fala, não, eu preciso realmente de alguém que cuide do meu financeiro? Acho que a gente consegue mostrar isso para o empreendedor quando a gente entrega os resultados, que é nas nossas reuniões mensais ou no fechamento do mês. Dele conseguir ver os números dele. Né? Tem empresa que não consegue, não tem noção dos números, se a empresa está com uma saúde financeira ok, né? Se dá para fazer algum investimento bacana, ou às vezes precisa de algum capital de giro. Então, quando ele recebe aquele resultado no mês de uma coisa que ele não estava acostumado, que ficava mais no controle dele, que não é um controle tão profissional também, e ele vê aquele resultado, eu acho que essa é a mudança de pensamento, dele ver que ele consegue confiar numa empresa que traga esses resultados para ele e ele conseguir, naquele final de mês, saber, né, o que ele pode fazer com aquele resultado. Acho que traz essa mudança aí de pensamento. Acaba tendo um ponto importante aí, que é a questão da educação mesmo dele, né? Sim. Porque não é olhar o número só por olhar, é você olhar, interpretar, entender. Exatamente. Com pessoas, com profissionais, né? Deixa eu comentar um pouco sobre essa questão da confiança, né? Para terceirizar os processos financeiros. Que eu ouvi muito de clientes nossos, né, que contrataram e dificilmente um cliente que experimentou uma terceirização financeira, ele volta atrás, assim. Ele falou assim, você já conhece meus números, você já conhece as minhas dores, né? Você já recebe os extratos da minha empresa todos os meses, né? Então eu já confio em vocês. Então é mais fácil para ele terceirizar a área financeira com a contabilidade que atende ele, né? Porque já existe uma relação, né? Muitas vezes de anos, né? A gente tem 25 anos de empresa. A gente está com clientes lá há mais de 25, né? Porque aqueles 8 que eram do meu pai, eles continuam sendo nossos clientes, né? Então, essa confiança é um ingrediente importante, né? Só que ela já existe normalmente com o escritório de contabilidade. É isso que a gente percebe. Quem nos contrata muitas vezes é porque já tem uma relação de confiança muito estabelecida. Agora, sim, eu só vejo vantagens na terceirização, né, de uma forma geral, né? Que eu estava falando, né, que o empreendedor, ele é e deve ser, né, apaixonado pelo crescimento da empresa dele, por melhorar o produto, por melhorar o serviço. Não faz sentido ele ficar gastando, sei lá, metade do tempo dele fazendo conciliação financeira e tudo mais, né? O tempo dele, ele é mais precioso fazendo outras coisas. E terceirizar aquilo que não é atividade fim, para ele poder se concentrar naquilo que é importante, faz todo o sentido, né? E aí, primeiro, é mais barato. Se você, sei lá, por R$2.000, às vezes uma pequena empresa consegue terceirizar a área financeira, é mais caro do que pagar o salário para alguém. Software incluído, né? Estava falando lá atrás, né? O software, ele ficava mais caro do que isso, né? Hoje, para você implantar um software, é mais fácil, mas requer conhecimento, requer tempo, né? E aí a pessoa, às vezes, treina uma pessoa, essa pessoa vai embora, ele tem que treinar tudo de novo. Isso quando ele consegue treinar, né? Então, assim, só tem vantagem, né? E outra, né? Você está terceirizando para alguém de fora. Para a sociedade faz muito mais sentido. Hoje a gente faz reuniões mensais com algumas empresas que já é a reunião de sócios. Então, a gente participa, apresenta a parte financeira. Então, ou seja, uma pessoa de fora da sociedade, dentro de uma técnica, seguindo um processo, né? Isento, mostrando qual foi o resultado da empresa, etc. E os sócios, eles olham aquilo e tomam as decisões com base naquilo, né? Então, acho que dá mais transparência para a gestão, uma terceirização da área financeira. Outra questão também da confiança, né? A gente hoje não tem o poder de fazer nenhuma movimentação financeira do cliente, né? A gente trabalha com código de operador. Então, o cliente, ele nos dá uma autorização limitada, né? O que a gente consegue fazer? Ver o extrato, imputar lá as contas para pagar, mas precisa de um autorizador. Então, ele ainda vai lá e ele dá um ok, né? Então, a gente não fica uma senha que a gente possa fazer nenhum tipo de movimentação financeira sem uma autorização. Então, eu não
motivos mais, né, para algum tipo de desconfiança nesse sentido, né, em relação à terceirização da área financeira. E aí, por fim, o que eu queria só relatar, né, das reuniões que eu participei, junto com a Diane, né, a Diane, ela tem esse cuidado, né, de participar das reuniões junto com os clientes, obviamente não sempre, né, porque a gente tem uma equipe capaz para fazer isso, mas eu participei de algumas reuniões e o que eu vejo sempre, assim, invariavelmente, é o como o empreendedor, ele não sabia o quanto ele está deixando de dinheiro na mesa. A partir do momento que ele registra tudo e ele faz uma análise no final do mês, ele acha coisa para melhorar. Ele sempre tem uma despesa para cortar, ele sempre tem uma despesa para rever, ele sempre tem uma oportunidade de receita, uma inadimplência que ele não estava percebendo. Ou uma sobra para investir num produto diferente também. Sim. Exatamente. E às vezes não tem a cultura de se reunir, os sócios para tomar decisão. E aí só o fato de você ter essa reunião, as coisas elas já começam a mudar a cultura mesmo da empresa. Sabe? É o que a gente fala para os clientes, né? De pergunta, o que eu preciso fazer? Mandar os documentos, né? Contas a pagar e pedir o faturamento, né? Que a gente cuida do faturamento. Autorizar no banco os pagamentos e participar da reunião. É isso que você precisa fazer. O resto é com a gente. E aí eu acho legal esses insights, assim, porque, pelo menos na minha visão, a gente fala muito de educação empreendedora e é uma necessidade da R Monteiro, tanto que o Pode Contar um pouco disso também, da gente tentar contar histórias, mas também trazer informação para as pessoas. E aí, falando do BPO financeiro, a gente está lidando com uma questão especificamente gerencial, mas existe uma questão totalmente legalista por trás disso, que é a contabilização e a contabilidade no geral. E aí, Fábio, eu queria te perguntar, qual que é o impacto para você, por exemplo, de uma empresa que hoje utiliza o BPO financeiro para gerar informação de qualidade para a contabilidade, para a pessoa ter essa contabilidade da empresa? A organização financeira. Porque quem está fazendo o financeiro da empresa, ele conhece cada custo ali da empresa. Então, ele vai classificar de uma forma que no demonstrativo contábil a gente consegue gerar o resultado de uma forma precisa. E a empresa tenha o real resultado dela. Porque se você tem uma classificação errada, você pode afetar diretamente o resultado da empresa. Algo que é um investimento, você colocar como uma despesa, então já vai reduzir o resultado. Misturar despesas, pessoa física e jurídica, isso tem todo o cuidado no BPO também, de orientar o empresário. Não fazer dessa forma, então afeta diretamente no resultado, nos índices. Você vai fazer um crédito, seus índices vão estar corretos, vão estar tudo analisado. Então é essencial uma organização financeira. Mas peraí, você está me dizendo que eu tenho a minha empresa e não posso pagar as contas da minha pessoa física na PJ? Como assim? Não pode, infelizmente não pode. Porque além de afetar o resultado, traz um risco muito grande para o patrimônio do sócio. Porque você pode descaracterizar a personalidade jurídica da empresa, colocando, se a empresa tiver alguma dificuldade, o patrimônio do sócio vai estar 100% envolvido, se você tem essa mistura, essa confusão patrimonial entre empresa e sócios. Teve uma coisa que eles comentou, que foi o saldo bancário não é meu lucro. E aí, o que é isso, então? Sim, geralmente falam, mas eu tenho dinheiro, por que eu não posso tirar? Porque ele é totalmente diferente. Às vezes você tem um saldo em conta corrente, mas o lucro ele está menor. Por quê? Você pode ter pego um empréstimo, tem um capital que foi integralizado pelo sócio, então você não pode retirar aquele dinheiro da empresa, porque se torna um empréstimo da empresa para os sócios. Tem um contrato de mútuo, vai incidir imposto, IOF, imposto de renda. Então, não pode retirar o dinheiro a maior do que o lucro distribuído da empresa. Ou, às vezes, o saldo do meu caixa está menor e meu lucro está maior. Eu quero esse dinheiro. Por que eu não posso? Não tenho esse dinheiro em banco. Foi investido em algum ativo da empresa, um imobilizado, está capitalizado. Então, nunca o saldo bancário e o lucro são iguais. O lucro, ele está muito relacionado a questões legalistas mesmo, do que a própria Receita Federal permite que a gente utilize como despesa dedutível ou não. E aí, nessa base, assim, existia uma imagem de que a contabilidade nada mais era do que uma obrigação a ser cumprida, né? Como que é para você, Fábio, olhar para isso hoje, assim? A contabilidade é só uma obrigação? Não, já foi esse pensamento, já teve durante muito tempo. Ela é muito técnica, então por isso que as pessoas têm esse sentimento de que é só para a Receita Federal, é só para me entregar para a Receita, para mandar as informações de tudo que eu faço para ela. Mas não, ela pode ajudar muito a empresa a crescer, a analisar os índices de liquidez. Por isso que na R Monteiro a gente tenta simplificar a linguagem. Não mostrar para o empreendedor só aquele balanço, que muitas vezes é mais difícil de interpretar, porque tem que seguir regras internacionais. Então, às vezes, ele olha para aquilo e
ali está grego, não consegue entender. Então, a gente simplifica através de dashboards, gráficos, índices, e apresentando isso para o cliente, ele consegue entender melhor para onde está indo a empresa dele. Se aquele valor, por que o saldo do caixa dele não é igual ao saldo do lucro? Então, o balanço vai poder demonstrar isso, e através dos indicadores e demonstrativos, de uma forma mais simples, para ele poder projetar a empresa dele para um futuro promissor. A gente falou um pouco sobre as reuniões do BPO financeiro e acontecem reuniões no contábil também para o cliente. E aí, o que vocês falam um pouco com os clientes nessas reuniões aí que são importantes? A gente mostra exatamente isso, o resultado da empresa, onde ele está investindo mais, quanto que o custo dele está em relação à despesa dele, quanto que está o custo em relação à receita. Então, tudo isso para ele conseguir ver onde ele precisa cortar custo, onde está indo o dinheiro dele, mas onde está indo realmente a empresa dele, os resultados financeiros dela. E aí, novamente, a gente bate naquela tecla da educação empreendedora, né? Já que a gente está falando de índice e de conhecimento contábil, que a gente pega na faculdade, mas a gente tenta demonstrar isso de uma forma muito mais palpável para eles. Teve um movimento importante também, que começou a acontecer há uns anos, que é quando bancos e fornecedores demandam também balanço. E era uma realidade diferente que se tinha antes, né? Como que é para você, assim, esse impacto no dia a dia do departamento contábil, saber que existem outros players além da Receita Federal que olham para isso? Tem bastante demanda de solicitação, licitações, bancos, clientes, né, que solicitam os demonstrativos para ver a saúde financeira da empresa. Eu vou vender para essa empresa, mas ela vai ter uma saúde financeira para me pagar esse produto que eu estou vendendo? Então, eles solicitam os demonstrativos. Ele traz uma demanda grande, mas como a gente tem já demonstrativos periódicos de todos os clientes, ele não sai tanto do nosso dia a dia, porque eles já estão com os demonstrativos em dia. A gente não tem essa realidade de contabilidade atrasada. Na R-Monteiro, as contabilidades são todas feitas em dia, conforme o contrato que a gente faz com o cliente. Então, quando tem essa demanda de banco, é mais alinhar com o cliente, mostrar antes de enviar para o fornecedor, para o cliente dele, ó, seus números são esses, isso que eles vão analisar, aquela interpretação que a gente já faz a demonstração e enviar para eles, para ele ter no mercado esse crédito disponível. Isso aí. E a gente fala um pouco de tecnologia, né, nas nossas reuniões, um pouco assim, bastante. E eu queria que vocês, eu quero abrir a pergunta para vocês três, de falarem como que vocês estão enxergando hoje, ainda não falando da reforma tributária, mas falando da evolução mesmo das IAs generativas e toda essa tecnologia que tem abraçado a gente, mesmo que as pessoas às vezes relutem e falam, eu não quero, a tecnologia é uma realidade. Eu queria que vocês falassem assim, como que vocês veem a área contábil num todo, né? Tanto pela parte de societária, quanto a parte de tributação e contabilidade para o futuro, assim, com essas IAs aí. É uma oportunidade muito grande. A gente diminuir o que faz operacional, aquele digitação, aquele dia a dia mais maçante, e a gente ter um tempo para dedicar mais para ajudar o cliente, ser uma consultoria dele, ajudar ele nas interpretações, ajudar ele no planejamento do negócio dele, planejar um orçamento, apoiar ele na gestão do negócio dele mesmo. E de uma forma mais rápida também, né? Por exemplo, um planejamento tributário que antes a gente fazia na unha, usava o Excel para fazer algum comparativo. Hoje a gente tem a inteligência artificial que a gente consegue passar números, né, regimes tributários, e ele consegue nos retornar. Obviamente que entra o humano para fazer as validações, para poder estudar aquilo que a inteligência artificial está te trazendo, para você poder fazer a apresentação para o cliente. Mas eu vejo assim que aumenta muito a nossa produtividade, otimiza muito o nosso tempo. A resposta para o cliente é muito mais rápida também. E eu sou totalmente a favor da inteligência artificial. A gente foi até numa palestra, né, esses dias, um evento, e teve uma palestra com o Ricardo Amorim. E ele trouxe, né, um case de uma funcionária dele que fez um trabalho que ele pediu. Ele falou, nossa, ficou muito bom. E ela falou, eu queria te pedir desculpa porque eu usei inteligência artificial. Ele, peraí, desculpa por estar usando inteligência artificial? Pelo contrário, né? Que legal que você está fazendo uso disso, porque esse é o futuro. Né? A gente vê a inteligência artificial como ela tem participado do nosso dia a dia na contabilidade, e eu sou a favor, eu acho que a gente sim tem que usar, tem que analisar os resultados, nem sempre ela vai acertar, a gente já teve alguns casos que não acerta, porque ela está em constante aprendizado, e eu vejo assim vantagem. Eu vou trazer o seu Raimundo para a conversa aqui de novo. Muitos aprendizados, né?
Quando eu comecei a trabalhar com ele, que eu já contei a história, ele estava num momento ali de inflexão, né? Porque o negócio dele vinha fazendo as coisas de uma forma, e aí ele, de repente, viu que a informática chegou para transformar tudo dentro da área de contabilidade. Ele poderia ter tomado a decisão de falar o seguinte: ah, não, mas eu sou muito bom fazendo as coisas do jeito que eu sei fazer. Eu não preciso desta outra ferramenta. Eu vou continuar fazendo assim, vou continuar aprimorando a forma, porque eu já faço muito bem, né? Hoje, como é que estaria o negócio dele se ele não tivesse informatizado, né? Teria morrido, né? E eu acho que a gente está num momento de inflexão muito semelhante, né? Eu acho que se a gente não entender, não compreender que quem não dominar a inteligência artificial vai ter um espaço muito reduzido dentro do mercado de trabalho, eu acho que essas pessoas não vão conseguir acompanhar, sabe? E para a Monteiro, eu acho que é primordial. Então, a gente já está aplicando, né, a inteligência artificial, mas ainda de uma forma ainda muito superficial, né? Falei lá hoje a gente faz contratos com uso, né, e apoio da inteligência artificial. A gente consegue hoje fazer análises, né, financeiras com apoio da inteligência artificial. Então é importante dominar a inteligência artificial, porque não é tão simples usar também, né? Sim. Não dá para a gente colocar lá, faz isso para mim, a gente pega aquilo e tá pronto. Não, porque a gente sabe que não é assim. Você tem que saber, né, os prompts, né? Você tem que saber como programar, enfim. Mas para mim a gente está vivendo um momento de inflexão muito parecido. Então quem demorar, né, de entender e de mergulhar na questão da inteligência artificial, eu acho que vai estar fora. A Monteiro, acho que ela está tomando decisões acertadas, né, no sentido de investir nesse conhecimento e aplicação. Hein? Legal. Eu vou trazer um tópico aqui que eu acho... Mas é mais uma questão da área que eu cuido da área de pessoas. Esse episódio não vai ser para falar sobre pessoas, mas só para trazer um contexto. Eu acho que há um medo, sim, das pessoas de utilizarem a inteligência artificial, mas eu acho que existe esse contraponto importante da pessoa fazer as coisas e conseguir ter a capacidade analítica de verificar aquilo que está sendo respondido e usar a favor dela para ganhar... não é ganhar, ganhar rapidez, velocidade, ganhar uma entrega mais efetiva, mas não esquecer de que por trás de toda a inteligência artificial existe um ser humano que está ali operando, e seja operando ou não, a gente sempre vai cair naquele senso de necessidade de lidar com pessoas. E não há tecnologia que avance que tire, por exemplo, o poder de um abraço ou de uma conversa honesta, né? Então é importante sim que a gente utilize a inteligência artificial, mas saiba que por mim, acho que a inteligência artificial não vai dominar o mundo, assim, a gente sempre vai ter o nosso papel de protagonismo nisso tudo. E aí, a gente já tá na parte final, ainda tem algumas perguntinhas para fazer para vocês. Eu queria saber, assim, de uma forma geral, pergunta aberta para todos vocês também, quais são os desafios hoje de empreender no Brasil, considerando que a gente tem uma mudança importante para acontecer a partir de 2026? Ladies first. Planejamento. Planejar, porque essa mudança vai vir grande da reforma tributária. Então, é fazer um planejamento tributário, fazer um orçamento também, porque vai impactar o fluxo de caixa das empresas. Então, ter um orçamento, ter esse controle para poder enfrentar essas mudanças. Sim, e aí a gente está num papel importante, né? O contador na reforma tributária, ele é uma pessoa essencial para poder fazer esse acompanhamento, esse planejamento, dar esse apoio para o cliente. Como a Fabi disse, vai impactar sim no fluxo de caixa, né? Porque no momento do pagamento, que ele vai conseguir se creditar dos impostos, então os impostos já vão ser recolhidos no momento do pagamento. Vai ter que ter uma análise não só do regime tributário, mas principalmente dos fornecedores. Qual é o regime tributário desses fornecedores que você compra? Seus clientes, qual é o regime tributário também deles? Tem que fazer um estudo muito amplo para ver aonde vale a pena você continuar ou transformar a sua empresa para um outro regime. E aí essa reforma ela vai ser bem longa, vai começar aí com PIS e COFINS, né? E depois vai para os demais impostos, vai trazer algumas melhorias, unificação de impostos, de obrigações acessórias. A forma de emissão de nota fiscal vai ser uma nota universal para todos, né? Todas as operações. E
E acho que a legislação também, né, vai ajudar pra caramba. Hoje a gente tem várias regras tributárias em todos os estados, municípios, então vai trazer aí uma melhor interpretação da legislação para todos. E aí, Luiz, algum desafio aí que você quer apontar para esse momento de mudança e disrupção? Caraca, desafio pra caramba, né? Bom, primeiro deixa eu falar um pouquinho, você falou que você cuida do DP, né? Mas eu queria acrescentar que você também cuida do nosso marketing e da nossa tecnologia, que são áreas muito importantes, né? Principalmente para os posicionamentos que a gente vai ter em 2025, né? Em diante. Você falou sobre a inteligência artificial, que ela não substitui o humano, e eu concordo, né? A gente assistiu uma palestra esses dias do Ricardo Amorim, né? Que ele mostrou alguns números, alguns gráficos, né? Então, o melhor resultado de todos os testes que foram feitos, não lembro qual foi a instituição que fez, mas ele se apresentou com o humano usando a inteligência artificial, né? Entre o humano fazendo sozinho, a inteligência fazendo sozinho, o melhor resultado era o do humano com a inteligência artificial. E eu aposto todas as minhas fichas nisso também. Aí você comentou da inteligência artificial, não vai conseguir, por exemplo, dar um abraço, né? Mas essa semana eu fiz uma brincadeira com uma foto do meu pai, né? Eu acho que eu ando meio nostálgico, assim, né? Tenho falado muito dele nesses podcasts, assim. E aí eu fiquei com muita vontade de dar um abraço nele. E eu peguei a inteligência artificial, coloquei uma foto minha, uma foto do meu pai, e ele me deu um abraço muito realista, bom, ficou né? muito bom. Primeira vez que eu olhei, eu me emocionei pra caramba, assim, né? Mas não é a mesma coisa, obviamente, né? Mas eu senti um carinho ali, né? Então é impressionante, assim, o que a inteligência artificial vai fazer. Então, o que tá, assim, no meu core, assim, de atenção é a inteligência artificial mesmo. Eu acho que é buscar tecnologias com o uso da inteligência artificial e preparar as pessoas para isso, né? Então, a gente precisa ter uma equipe que esteja aberta, né, para isso e que esteja entendendo o papel que a inteligência artificial está adotando e evitar resistências, né? Então, a gente tem que aceitar que o rio, ele vai numa direção, né? Não adianta a gente tentar numa direção contrária, né? Então, a inteligência artificial, para mim, é um ponto. E, tecnicamente, assim, a questão da legislação, né? A reforma tributária, ela não é pouca coisa, né? Ela é muito profunda. E vai sair muita regra, muita legislação ainda a respeito dessa semana mesmo, né? Já foram pontos importantes definidos, já criou-se o comitê gestor, né? Então, a gente vai ter alguns tipos de impostos novos, né? E que as pessoas vão ter que se familiarizar e a gente vai ter que estudar muito, né? Então, eu acho que o ano de 2025 é o ano para a gente entender que a gente vai ter que se desprender de muito conhecimento. A gente tem que sair de cima da nossa experiência mesmo. Não adianta a gente acumular uma experiência, agora a gente senta em cima da experiência, assim, né? Porque agora é tudo novo, né? Então, aprender inteligência artificial e aprender a nova tributação. Quem estudar mais, quem se dedicar mais, vai ter vantagem competitiva. Legal. Para finalizar, gente, eu queria que vocês dessem dicas de sucesso aí para o pessoal que está assistindo a gente. E aí, desde quem está começando, quem já tem empresa, o que vocês têm para dizer para esse pessoal aí? Eu tenho uma, mas eu não queria começar. Sempre buscar a ajuda do contador. Contar com esse apoio, aproveitar essa experiência que a gente tem, tanto do início da abertura, depois a gestão da empresa. Aproveita essa experiência nossa, suga o que a gente sabe lá e junto ali a gente consegue apoiar bastante vocês. Também, né, do contador do BPO financeiro, né? Como eu disse, às vezes o empreendedor que está começando, ele não tem essa experiência de conseguir dominar os números, né, do seu negócio, de entender um fluxo de caixa, um lucro distribuído, que a Fábio acabou de falar as diferenças, né? Às vezes tem essas confusões. De contratar, talvez, né, o BPO financeiro aí para poder auxiliar, porque é tão importante ter um fluxo de caixa, ter os relatórios contábeis, garantir isso, porque muitas vezes ele não vai conseguir garantir por falta de tempo, por falta de não conseguir fazer um investimento numa contratação de uma pessoa. Então, a gente está aí para ajudar a ele ver esses números, né, pensar no que ele pode investir, como é que está a crescente da empresa, de às vezes, né, economizar em alguma despesa. A gente está aí para ajudar. Isso. Vai na linha, assim, planejamento, né, primeiro ponto. E lógico que eu vou chamar
a sardinha pro lado do contador, né? Porque é impressionante, assim, o que o contador, ele acumula de vivência prática, né? A gente tem lá 400 e poucos clientes, né? Não sei, nunca levantei o número de quantas empresas, quantos CNPJs já passaram pela R-Monteiro, é um número que a gente poderia um dia levantar, mas sei lá, arrisco dizer que foi mais de 2.000, sei lá. Sim. Então a gente já viu muita gente dando certo, dando errado, né? Então o conselho que eu quero dar para quem quer empreender, primeiro ponto, assim, chama o contador para conversar, né? Tô com uma ideia, tô com um projeto, né? Senta, aprende, absorve conhecimento, né? Troca ideia com o contador. Porque eu acho que o contador ele tem muito para acrescentar, mas muito mesmo, assim. E aí quando eu falo em áreas de conhecimento, eu falo primeiro, como abrir a empresa da forma correta, né? Então hoje a contabilidade, pelo menos na nossa, a gente consegue abrir uma empresa de uma forma planejada, com cuidado, já entendendo questões de licenciamento, questões de código de atividade, questões de escolha tributária, né? Então ele já consegue abrir um negócio dele com muito mais consciência, né? Hoje a gente tem parcerias com endereço fiscal, por exemplo. Às vezes a pessoa, para não abrir na empresa dele, não é legal ter um endereço só para ter o CNPJ, dependendo da atividade. Hoje a gente consegue abrir uma conta corrente, uma conta digital para ele, né? Sem sair de casa, né? Certificado digital também. Então tem o escritório de contabilidade hoje, ele acaba sendo um lugar de muitas soluções, né? Aí vamos falar da área financeira, né? Que sistema que eu vou usar? Que tecnologia que eu vou usar no meu negócio, né? Dependendo do ramo de atividade, a gente já sabe indicar com segurança, né? Olha, usa esse sistema. Olha, o nosso BPO financeiro consegue fazer isso para você. Vamos sentar junto para olhar os números, né? Vamos olhar ali para o fluxo de caixa, mas vamos olhar também ali para o nosso resultado contábil, né? A Fábio falou do resultado contábil, eu queria só dar um exemplo para ilustrar, né? Do por que o caixa não é lucro, né? Então, por exemplo, a gente atende algumas empresas de eventos, né? Se você perguntar para você qual é o tipo de empresa que você apostaria que vai quebrar, eu ia falar assim, empresa de evento, de formatura, por exemplo. O cara, ele passa o ano inteiro vendendo ali para poder realizar uma festa no final do ano, ou fazer o álbum de fotografia no final do ano e tal. E aí o caixa dele vai fazendo assim durante o ano, né? Janeiro, fevereiro, março. Né? Chega lá para outubro, ele está com o caixa cheio, né? Se ele não sabe o que... Ali é adiantamento de cliente, aquilo não é lucro. Porque vai chegar lá, ele vai ter que pagar a viagem, vai ter que pagar... Os fornecedores. Precisa enxergar. Assim, então, procure enxergar as suas finanças com um olhar mais técnico. E não é o fim do mundo, o contador pode te ajudar, sabe? Sim. Tem serviço, tem sistema, tem tecnologia para isso. Então é isso, cola num contador que você confia, absorve a experiência dele e mitiga os riscos, né? E tem uma outra questão também, né? O empreendedor, de uma forma geral, ele sofre de solidão empresarial, né? É muito difícil empreender sozinho, né? Mas ele não está sozinho, né? Ele tem minimamente o contador para poder apoiar o negócio dele. Eu vou deixar de consideração final, assim, para dica, é que as pessoas que estão empreendendo, que sejam curiosas. A gente está perto de um admirável mundo novo. A reforma tributária, ela vai entrar aí com uma mudança significativa até na forma como a gente vai no mercado e compra. Então, é muito significativo e vai ser legal que as pessoas sejam curiosas para entender esse mundo novo e não ser averso a esse movimento. Muito pelo contrário, abraçar, porque aí a mudança ela tende a ser positiva e não doer tanto. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado muito de ter dividido essa mesa aqui comigo hoje, sem traumas. E para vocês que estão aí em casa, continuem acompanhando a gente nas redes sociais. Como eu disse, todos os links na descrição do vídeo. E até o próximo episódio. Valeu!